Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Sejam vocês bem-vindos ao nosso segundo vídeo de Miguel, ou Michael, ou Micael, o Arcanjo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Uma narrativa muito forte. Talvez os seus superiores de vocês falaram com vocês através de sensações, através de sentimentos, manifestações energéticas. Pode ter acontecido, não é? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais na nossa consciência cósmica. Essa série, para mim, ela é um divisor de águas. Depois de tudo que eu tenho feito ao longo desses 5 anos de trabalho. Hoje eu vou usar uma ferramenta que, infelizmente, nós temos e que foi tão manipulada e deturpada, que é a Bíblia. Vocês conhecem a história da Bíblia? Quem já assistiu o vídeo que eu fiz sobre a Biblioteca do Vaticano? Tudo que aconteceu na história deste mundo depois da era adâmica, da criação da era adâmica, foi registrado. Foi registrado a história da Terra. Lembram aquelas pessoas que até hoje têm diários de vida? Os canais são diários de vida meu. Das minhas experiências, dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados. Os canais nada mais, nada menos são do que meus diários digitais. Mas quando eu era jovem, eu tinha um diário, um caderno. Caderninho normal, daqueles pequenininhos, brochurãozinho, baratinho. E lá, todo santo dia, eu fazia um resumo do meu dia. E eu tive esse diário por mais ou menos uns 6 anos da minha vida. Engraçado que quando eu catava o diário antigo, né, eu ia olhar, eu ficava impressionado com muitas coisas eu não lembrava mais. E às vezes eu olhava assim, gente, eu vivi isso mesmo? Será que eu passei por isso mesmo? Porque parecia tão bizarro eu olhar o que eu anotava, tipo, há 5 anos atrás, e eu começava a reler e eu não entendia, né? Eu falava, calma, como a gente esquece as coisas? Por isso se faz necessário um diário para que um dia meus filhos na adolescência possam ler a minha adolescência, possam ler o que eu pensava, o que eu sentia, como era a adolescência na minha época. Eu fazia isso. Eu tinha o meu diário. E foram muitos e muitos e muitos cadernos. Tinha dias que eu estava animado e eu escrevia 5, 6 páginas. Tinha dias que eu estava tão cansado que eu escrevia meia página, eu só punha os principais eventos e pronto. Mas a vida se fazia assim. E eu escrevia os meus diários. Isso era para que eu acreditava deixar para minha posteridade, para os meus filhos, os meus netos, ou no futuro, se isso permanecesse, né? Se alguém não tivesse jogado fora antes. Mas eu fazia isso, fiz isso por aí longos anos. Isso são relatórios, são relatos. Relatos que são gravados de fatos e acontecimentos. E a Bíblia, ela é, ou ela deveria ser, a anotação e o relato dos relatos da Terra. Se tivesse acontecido algo real, possivelmente ela não caberia aqui. Ela deveria ser umas 5 vezes mais grossa do que isso, para mais, umas 15 vezes mais grossa do que isso. Eles
Anotaram tudo o que aconteceu neste mundo. Tinha-se o relatório. Escreviam os profetas, os acontecimentos. A história da terra era anotada para deixar de registros para os futuros filhos que habitassem a terra, para que ali tivesse condutas morais, regras, e que pudesse as pessoas se basear naqueles livros, e aqueles livros fossem uma orientação de aprendizados. Olha, a humanidade teve tal problema assim, ela se superou assim, teve decadência aqui, mas logo ela, né, deu a volta por cima ali. Era para ser um guia e uma orientação. Mas, infelizmente, vieram as sociedades secretas neste mundo, e todas as sociedades secretas foram invasões de seres da dimensão do espelho, que depois de um determinado tempo deste mundo, eles começaram a invadir este mundo sorrateiramente, escondidos, e começavam a manipular o coração dos homens para fazerem práticas muito comuns do que eles faziam antes com o seu Deus imundo, né? O Cthulhu, o Deus povo. E aí o que acontece? Eles começaram a instigar os homens, vindo de lá para cá, mas isso, a Terra já tinha um estado já de maturidade. E vocês vão ver no vídeo de hoje isso explicando. E a partir, digamos, da dimensão do espelho, esses seres invadindo para cá, eles começaram a persuadir os homens a criar sociedades secretas e praticar o ocultismo. E disseram aos homens: cultuem os seres que estão no outro lado, nos cultuem, e nós traremos até o nosso Deus para vocês cultuar. Mas eles não dizem que o Deus deles foi destruído, porque eles enganam os homens, dizendo: olha, o nosso Deus é poderoso. E nós temos o Cthulhu, o Deus polvo, nós temos os bodes, nós temos uma diversidade de seres para vocês adorarem. E nós podemos ensinar vocês a fazerem muitas coisas. E assim começou-se a prática das sociedades secretas, depois de uma certa maturidade em que já existia na Terra. Mas já existiam os relatos, já existia todos os escritos, o diário da Terra era escrito. E um belo dia, no Conselho de Nicéia, 40 que podemos chamar de religiões. Imagina vocês, 40 religiões, 40 ministros. Todo mundo envolvido com práticas de sociedades secretas e ocultismo. E eles falam: vamos montar uma coleção de livros. Sabem os relatos da Terra? Vamos montar um livro. E vamos colocar conforme a vontade de cada um aqui dos 40. Então vamos criar 40 dogmas, 40 conceitos, 40 vontade, egos e vaidades. E nós pegaremos essa história e vamos adaptá-la conforme a necessidade de cada um. E os 40 disseram: vamos montar. E ali eles... cada um deu pitaco: eu quero que retira isso, aquela parte retira, aquela deixa, aquela não, essa não. Enoque, o livro de Enoque ficou louco, não. E começaram de uma certa forma a estar abordando isso, né? Muitos dizem que o livro de Enoque foi encontrado, né? Ali nos, se não me engano, nos 40, anos 50, por ali, foi encontrado esses pergaminhos. Mas, meus amigos, isso é que a história te conta. Você estava lá em 1940 ou 50, ou seja, me perdoem por não estar com a data exata, mas vocês viram quando foi descoberto isso? Vocês não viram, não é verdade? O que dizem é uma coisa, como dizem que, né, os compilados da Bíblia é o único e verdadeiro livro. Opa, peraí, com algumas ressalvas. Aqui contém muitas verdades, contém muito material que ressoa, que tem vibração. Mas isso aqui é um verdadeiro campo minado, porque foi feito também no intuito, tendo verdades que ressoam e vibram, foi criada para manipular a humanidade. Mas uma manipulação dentre outras religiões que não são, digamos,
de cunho religioso cristão. E aí eles criaram, né, a Bíblia, e aí cada, digamos, religião, ou dogma, ou seita, colocaram o dedo e disseram, não, essa parte tira. Essa parte tira, Enoque nunca, isso aí joga pra frente. Um dia eles descobrem isso aí, vai ser a maior fantasia. Tira, some com isso daqui. Joga no meio do deserto, joga em alguma caverna esses pergaminhos aí, deixa isso pra lá. Isso é muita... Eles vão achar que é fantasia. E aí o que acontece? Eles foram manipulando e criaram, né, a Bíblia, que é um conjunto, é uma coleção de livros, toda embaralhada. Pega um baralho, embaralha, e muitas coisas não fazem sentido em certos momentos porque foi deturpada, né? E no final eles são tão malandros, essa sociedade secreta, que faz uma maldição para todo aquele que alterar a Bíblia será amaldiçoado por Deus. Existe ali, por essas sociedades secretas que tinham o intuito de o quê? Manipular esta humanidade através de religião, criando fanáticos religiosos, criando extremistas religiosos, dividindo cada qual com o seu conceito, porque eles pegaram todo o diário e simplesmente cada um disse, olha, eu vou elaborar isso, e 40, digamos, sociedades secretas ocultistas que se denominavam religiões, que se denominavam, né, digamos, ministros religiosos, naquela época disseram, a minha parte está pronta aqui, a minha está aqui, aqui, e pronto. Eles trouxeram o que chamamos de Bíblia, que depois foi muito alterado depois, foi muito modificado, revisões e revisões eram-se feitas com o passar do tempo. Tanto que eu digo para vocês que, por exemplo, se você for um dia ler e estudar, tenha a versão do Rei Tiago, King James, James em inglês é Tiago, Rei Tiago da Inglaterra, para a língua portuguesa é a única que vale a pena. A da Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, eu não recomendo de jeito nenhum. Já passou por 100 revisões, 100 vezes modificada, para atender o quê? As pessoas ou atender sociedades secretas que estão nesse país? Pensa. O livro já é extremamente deturpado, embaralhado. Existe uma, digamos, né, uma promessa que não pode ser alterado, nem acrescentado a mais. Você vê que é um típico controle mental, né? Você não pode colocar e nem tirar. É isso aí. As sociedades ocultistas criaram assim e você tem que defender, senão Deus destrói você. Senão Deus te condenará. É sempre a artimanha da manipulação que vieram das sociedades secretas, todas com pacto com os seres da dimensão dos espelhos. Não existe uma única sociedade secreta neste mundo que tenha acordos com Jeová. Jeová não faz acordos com sociedades secretas. Jeová abomina todas as sociedades secretas, e por causa delas, nações e reinos na terra pereceram, foram destruídos, acabaram. Então, todas as sociedades secretas deste mundo não têm sequer qualquer tipo de aprovação de Jeová ou ligação a ele. São todas ligadas ao mundo da dimensão do espelho, aqueles seres que eu digo para vocês que são seres imundos. E que vocês no vídeo de ontem viram como era a capacidade deles. Mas o que temos aqui, temos que ter sabedoria em analisar. Temos que ter sabedoria para olhar a Bíblia não com religiosidade, não com fanatismo, não com extremismo, mas olhar como um livro de pesquisa, desde que ela seja lógica em algumas coisas. Porque muitos livros foram retirados,
como muitos chamam de, né, os livros apócrifos, que não são oficiais. Temos o livro de Enoque, um livro extremamente especial, e eu vou fazer a série Enoque para vocês, dentro da interpretação do despertar de consciência cósmica. Vou fazer a série Apocalipse, e o ano que vem vou fazer o estudo da Bíblia dentro do despertar de consciência cósmica, para vocês verem o quão isso daqui é repleto de verdades e pulsa e vibra dentro dos seres de vocês, mas o quanto que isso aqui está deturpado, embaralhado, e inseriram palavras que não saíram da boca dos profetas, inseriram falas que não são de Deus, inseriram muitas coisas que nunca existiram, porque foram aquele conselho maldito, através das sociedades secretas disfarçadas de religiões, que cada um colocou aqui nas suas, digamos, suas seitas, né, aquilo que acreditavam e queriam, e seria de interesse de manipulação, e fizeram que um livro e disseram, não acrescente nada e nem retire, porque cairá uma maldição sobre Deus. Mas Deus não tem nada com isso. Mas é um livro que temos muitas verdades espalhadas, embaralhadas, e temos que ter sabedoria, porque na realidade, muito do que se falou saiu da boca dos certos profetas e determinados períodos foi o homem que colocou. Ele alterou falas, as sociedades secretas alteraram muitas falas de muitos profetas, falas de anjos e principalmente o que eles mais amam de fazer, porque as sociedades secretas que têm ligação com seres da dimensão do espelho, que viram o seu Deus ser destruído pelos orianos, Jeová e os seus filhos, então na realidade elas adoravam as sociedades secretas com a ligação com seres da dimensão do espelho, colocar falas na boca de Jeová. E aqui muitas falas não são de Jeová, mas são do ocultismo. E é por isso que você tem que ter sabedoria em ler e não ler com religiosidade, porque você vai ser manipulado. Tá bom, Marcelo, mas você poderia nos apresentar aí na Bíblia algo que seja 100% autêntico, real? Claro que sim. Claro, meus amigos e meus irmãos cósmicos. Vocês prestaram muita atenção no vídeo de ontem, no evento de ontem? Prestaram muita atenção mesmo? Prestaram? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Espera aí. Melhor, eu tenho uma digital aqui que já tá ponto de bala a digital para me ler para vocês aqui. É porque eu não marquei e essa Bíblia ainda nem li ela comprei para preparar para a série do Apocalipse. Mas eu tenho uma digital que é só eu digitar aqui, já me aparece na hora. Então eu digo para vocês, a versão do Rei Tiago da Inglaterra para a língua portuguesa é a mais confiável. A brasileira caiam fora. Vamos lá, né? Salmo 21. E hoje eu tenho uma revelação para falar para vocês sobre Salmos. Sobre todos os livros de Salmos. É o livro de Salmos. Em Salmos 91, se eu falei errado no começo 21, eu errei. É Salmo 91, me perdoem. Muito famoso, muito conhecido. Eu vou ler para vocês Salmo 91. Prestem atenção, por favor. Principalmente você que assistiu ontem o vídeo todo. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Ó meu Deus, em que deposito toda a confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso, laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, laço. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura.
Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura ser alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmastes, ó Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora pisotearás, o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, nome de Deus, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com a vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Será que você tem a capacidade mental de fazer uma leitura energética disso? Se você for analisar em Salmo 91, essa fala é de alguém que presenciou algo que as pessoas não conseguem compreender a profundidade disso daqui. Eu vou ler para vocês, trazendo um pouco de uma definição diferente que as religiões ensinam. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. É o castelo nos montes que vocês ouviram ontem, quando Jeová chegou, é a habitação. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará da sua proteção. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Lembram de quando os filhos de Orion louvaram a Jeová, porque na realidade eles tinham tanto amor e eles queriam ali mostrar o quão confiavam em Jeová e em gratidão, porque ele era o Deus e Pai, e eles queriam prestar uma última homenagem a ele. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. O laço é os tentáculos do Deus povo. Já viu que o povo ele tem tentáculos? Então os tentáculos do Cthulhu era algo tão, digamos, comprido que pareciam laços. Eles faziam assim, ó, o Cthulhu ele vinha e ele pegava você, ele te laçava e te puxava para ele. Então são os laços, é literal, os laços do Cthulhu. Então ele vinha com os tentáculos gigantescos, te laçava e puxava para ele. Então, olha só. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em que deposito toda a confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. É o ser Cthulhu. Ele te cobre com as suas plumas, são as asas, a referência de asas. E debaixo de suas poderosas asas, porque é um dragão, te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Então, ou seja, por você ser um filho de Orion e Jeová, o seu pai, estar debaixo das suas asas. E a fidelidade é eles terem confiado tanto e terem ficado com Jeová e não voltado como Arque para Orion. Então eles foram fiéis a Jeová mais do que aqueles que foram embora, que
digamos, abandonaram Jeová. Então eles foram fiéis. Esses são os fiéis. Então ele diz, né? Não temos, não temos. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de sua poderosa asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Então Jeová, ele daria, se possível, a sua vida para proteger os seus. Então por isso, né, no caso, ele se tornou um escudo. Ele abraçou todos os seus, criando um campo energético também como de luz, energia, e criou um escudo sobre todos ali. Essa pessoa, ela está narrando, porque será que ela viu? Será que ela participou desse evento? Sei não, estou desconfiado. Vamos continuar analisando? É a narrativa do vídeo de ontem, Salmo 91. Então, continuando. Não temos, né? Não temos o terror que campeia na calada da noite. Foi porque na terra original é noite. Lá é tipo aqui que posso dizer no Brasil, na região que moro, em Minas, dá mais ou menos 6 horas, 6:30 da tarde, já é tipo assim, já é 80% noite e 20 dia. Então aquele restolhozinho lá é assim, é noite, é uma coisa anoitecida com, digamos, com visão limpa para as estrelas, para o universo. Não tem nuvens, não tem nada. Você vê as estrelas, né? O universo como verdadeiramente ele é. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas. Ou seja, trevas, nesse sentido, são seres que habitam fora da galáxia e que são como parasitas. Eles ficam tentando achar brechas para entrar dentro das galáxias e consumir povos galácticos. Por exemplo, Cthulhu é de uma raça de seres que eu já até mencionei em um vídeo nos canais, né? A população, a civilização libertada que se libertou, e era um ser da característica do Cthulhu, é um deus polvo. E esse tipo de ser é uma raça que não pertence à galáxia. Eles ficam como parasitas, são oportunistas, achando oportunidade de entrar e dominar dentro da galáxia a povos mais primitivos ou planetas mais fracos. Eles nunca avançam adentro da galáxia porque eles serão destruídos pelas raças e civilizações mais avançadas. Então eles ficam ali na borda e oportunidades com seres primitivos, seres como, digamos, com um estado de muito atraso cósmico. Então é esses que eles ficam tentando sorrateiramente ali no que eu chamo no espaço externo, fora da galáxia. Eles ficam analisando, buscando algum tipo de brecha para entrar na galáxia e fazer o que? Se colocar como deuses de civilizações extremamente primitivas, levando a imundície e o atraso energético para eles. E eles absorvem, eles enlouquecem esses seres, eles deturpam consciências desses seres, e esses seres passam a se tornar como parasitas, como zumbis cósmicos. Lembra que uma vez eu disse para vocês em um vídeo, quem é das antigas vai lembrar quando eu disse, olha, existem zumbis cósmicos. E eu disse porque são esse tipo de prática desses seres do espaço externo que, quando chegam a civilizações mais enfraquecidas, eles têm esse tipo de conduta. E no caso dos povos, deuses povos, os seres imundos, o que eles fazem? Eles deturpam que poderiam chamar da mente consciencial do ser, fazendo ele se tornar como até um zumbi ou se comportar de uma forma extremamente hiper mega primitiva dentro do que poderia ser, de um modo, a consciência daquele planeta. Eles levam o caos, literalmente levam o caos. Eles levam o caos, literalmente eles levam o caos aos povos desses planetas, aos habitantes destes planetas. Então, é bem claro quando ele narra, ele está narrando o vídeo de ontem,
Não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. No caso da seta, eram os próprios seres da dimensão do espelho que ficavam sondando ali como, de uma certa forma, atrair os filhos de Órion para fora da fortaleza, para fora o quê? Da morada de Deus, né, de Jeová, para, digamos, colocá-los em armadilhas e assim capturá-los para o sacrifício ao Deus imundo deles. Então diz aqui, ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. O inimigo ardiloso, o laço, já expliquei o que ele quis dizer laço, e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo à armadura. Fidelidade foi de provar a Jeová que eles estavam com ele, pois eles não quiseram voltar para Órion. Ficaram com eles e disseram, nós ficaremos contigo, Pai. Não temos o terror que campeia na calada da noite, são esses seres. Tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. No caso, ele estava narrando principalmente o que os seres da dimensão do espelho estavam fazendo, digamos, durante o dia, digamos assim, para achar brechas para, digamos, capturar os filhos de Órion. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10 à tua direita, tu não serás atingido. Ou seja, enquanto eles tentavam escalar aquele grande castelo, eles se debatiam e entravam como em estado de choque, ou eram eletrocutados, para vocês entenderem melhor numa linguagem tridimensional, pois o castelo todo estava com um escudo energético que Jeová havia criado. Então, eles tentavam aqui, mas eles eram, digamos, jogados, impulsionados para trás, e alguns vinham a, digamos, ser destruídos cosmicamente devido ao impacto energético quando encostavam naquele escudo criado por Jeová. Então, por isso está aqui, né? Ainda que caiam 1000 ao teu lado e caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Era o escudo e a proteção de Jeová sobre os filhos de Órion. Somente teus olhos perceberão e contemplarão retribuirão. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmastes, o Senhor é o meu refúgio, eles estavam refugiados debaixo de Jeová. E fizestes do Altíssimo a tua morada, ou seja, estavam habitando ali, se guardando, porque Jeová os cobria com as suas asas. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Quem era a tua tenda no momento ali provisória? Era morar sobre Jeová. Porque os seus anjos, olha, os arcanjos estavam nas muralhas, não é verdade? Os arcanjos não se encontravam nas muralhas prontos para, digamos, esperar o ataque vindo daquele Deus imundo. Mas olha só, eu já disse para vocês em vídeo que Jeová e os arcanjos são unos em, digamos, propósitos. Então, os arcanjos estavam ali sobre ordens de Jeová. Enquanto Jeová guardava os seus, ele dava ordem aos arcanjos: subam as muralhas e fiquem atentos para a batalha. Porque assim Miguel havia dito: Pai, Jeová, nós teremos guerra. Então, né, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, era a proteção dos arcanjos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Com as mãos eles te susterão, perdoe, eu li errado. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Ou seja, com as mãos, os arcanjos empunhavam suas espadas. Então ele quer dizer o quê? Que com as mãos eles estavam empunhando as espadas para o quê? Para proteger, para apoiar aqueles que estavam fazendo moradas debaixo das asas de Jeová, de Deus, né? E aí ele diz: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, tipo, protejam os filhos de Órion. Então os arcanjos já ficavam todos destinados a atacar,
né, e se defender, e o intuito era proteger os filhos de Órion. Então Jeová estava ali para proteger os filhos de Órion, e os arcanjos também. Ele disse: protejam os filhos de Órion, porque Jeová conseguiria sair dessa batalha, digamos, tranquilamente. E os arcanjos também. Poderíamos ter perda de um ou outro arcanjo, mas arcanjos conseguiriam sair. Então eles estariam mais ou menos garantidos a saírem ilesos. Então, no caso, quando ele dá ordens, né, ele fala assim: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, ou seja, a respeito de você, que no caso, tenho certeza que é um dos filhos de Órion, estava lá fazendo morada debaixo das asas de Jeová, e neste momento ele fala: protejam os filhos de Órion. Então ele estava, por sua causa, dando ordem aos arcanjos, né, aqui chamado de anjos. E aí, no caso aqui, poderás pisar e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. A pedra nada mais é significar o que? Quando você tropeça, você cai. E quando você cai, você pode vir ao que? A perecer, a morrer. Então é uma simbologia muito simples de se entender, que os arcanjos estavam a proteger aqueles filhos de Órion para que eles não fossem destruídos. Que é pisar, como diz, né, para que você não tropeces em alguma pedra, que você não caia. Para que quando diz, caíram, a tropa caiu, é que ela foi destruída. Então, ou seja, os povos caíram, o país caiu, ele foi derrotado. Então, era nesse sentido. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Força de expressão, que na época, digamos, quem escreveu isso daqui... Quem escreveu isso daqui era o que ele estava usando coisas ali, digamos, já atuais do seu tempo, porque nesta época não existiam dragões. Nesta época de quem escreveu não se tinha dragões, relatos de dragões. Porquanto ele me ama. Aí ele já está falando particularmente dele. Ele está falando particularmente dele. Não, digamos, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois... ele está falando de Deus, desculpa. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Deus está dizendo ali que ele, aquele que o conhece, ele guardará e resgatará, ou seja, dará auxílio, proteção. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Então ele está falando mais ou menos nesse sentido. O narrador disso daqui, vocês vão saber quem é. Sempre que chamar pelo meu nome, meu pai falava assim. Meu pai dizia assim: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Esse era o discurso do meu pai. Era maravilhoso. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Então é uma narrativa. Quem fez essa narrativa? Quem falou isso? Quem disse isso? Quem fez isso? Salmos. Quem escreveu Salmos? Em algumas religiões, até mesmo cristãs, Salmos é considerado uma coisa mais poesias ou lamentações. Sabia que muitas religiões não levam Salmos nos seus estudos bíblicos, porque eles dizem: você for ler Salmos, lê Salmo na sua casa, porque poesia, era poesia. Quem escreveu o Salmo era o rei Davi. Rei Davi, sabe quem foi rei Davi? Rei Davi foi o segundo rei de Israel, das casas de Israel. Ele foi o segundo rei depois de Israel unificada, forte. E Davi foi um homem muito importante neste mundo. Davi era poderoso, sábio. Davi era extremamente sábio. Tomava decisões extremamente, digamos, poderosas e com muita sabedoria. Mas Davi
era um homem que, digamos, era um ser que encarnou. Vamos fazendo a leitura energética de vocês. Davi era um ser que encarnou. Que ser é esse, será? O que acontece que Davi, sendo o rei de Israel, a Israel reunida, fortalecida, o segundo rei de Israel, e para você ser rei de Israel, meus amigos, para você ser rei do povo de Deus, vou dizer para vocês, você era muito, hiper, mega, mas mega especial. Tipo, por exemplo, Noé. Tipo, por exemplo, Moisés. Davi era mais ou menos nesse nível. Ou, digamos, no mesmo nível. Davi, um grande rei, num belo dia ele observava uma mulher no terraço de sua casa, podemos chamar assim, tomando banho. Davi já tinha grande status, era rei. Era o rei ungido de Deus, de Jeová. E aquela mulher era muito bonita, bela, demais. E Davi, ele observou essa mulher e a cobiçou. Ele a quis ter por mulher. E Davi, ele era tão insistente que essa mulher chamada Batseba, alguns chamam ela de Betseba, outros Batseba, e Davi, ele fez com que essa mulher tivesse intimidade com ele, porque o marido era uma mulher casada, seu marido Urias estava na guerra. E Davi, ele engravida essa mulher, começa a ter adultério perante as leis de Deus, as regras de Jeová para os mortais. Que vocês vão entender essas regras totalmente até o final desta série, que temos muita coisa para ser dito e ser trabalhado. Calmem, a série ainda está no começo. E neste momento, quando, digamos, Davi engravida esta mulher, o seu marido retorna da guerra. E Davi tenta por todas as maneiras abafar essa gravidez, fazendo com que, digamos, o marido deite com sua esposa para disfarçar, mas o marido ele não aceita. E aí, o que Davi faz? Davi manda Urias, um grande soldado, um grande militar das tropas de Israel, um homem de grande prestígio, e ele manda Urias para a guerra, e ele manda ele para a frente de batalha. Você sabe quem vai na linha de guerra, na frente, na linha de batalha, na frente, são os primeiros a morrer? Quem está sempre na linha de frente, todos morrem. Eles são os primeiros a serem mortos. E Davi fez isso de propósito. Ele, solicitou que Urias estivesse na frente de batalha. E Urias morreu na guerra. Davi, muito poderoso, muito sábio, homem de Deus ungido, rei de Israel, homem honrado aos olhos de Deus, Deus vira as costas para Davi. Deus não quer mais falar com Davi. Deus abomina os atos de Davi. Tipo, você era ungido, eu te ungi para ser o rei de Israel, o povo do meu convênio. E Deus nega a se falar com Davi, o desprezando. Davi amava muito Deus. Davi amava Deus incondicionalmente.
Davi amava Deus como um arcanjo ama Jeová. Davi amava Deus na mesma proporção que os arcanjos amam a Jeová. Davi cai em depressão, tristeza, amargura na alma, no espírito, na essência. E Davi, ele cai em profundo desgosto existencial. E ali Davi, ele não era mais o rei de Israel, um humano que estava ali lamentando. Pois Davi sabia quem ele era realmente. E Davi escreveu os Salmos. E ele relatava lembranças que ele tinha de Deus antes mesmo da era adâmica, como o Salmo 91, quando ele relatou com precisão, mas dentro da linguagem dele, sobre o que? A chegada de Jeová e a guerra na terra original contra Cthulhu, o deus dos laços. Então, Salmos, que em muitos estudos não é muito valorizado, pois muitos o consideram como um livro poético. Alguns o consideram como, digamos, uma coisa de lamentação, murmúrio, uma paixão, aquela paixão que você fala, putz, cara, Deus, meu pai, eu me lembro disso, oh meu Deus, tão maravilhoso o Senhor é assim, 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 assado. E Davi começa, digamos, a poetizar sobre Deus e sobre as coisas de Deus. E temos salmos. Então pode-se deduzir que Davi estava, talvez, como os filhos de Orion debaixo das asas de Jeová, ou Davi, pela sua grande importância, sendo até mesmo um rei de Israel e todo-poderoso, sábio, extremamente apaixonado por Jeová, mas que cedeu às vicissitudes, aos prazeres e às tentações da carne, no momento de fraqueza, e Davi foi ignorado por Deus, e ali poderíamos talvez dizer que talvez ele seria um arcanjo. Talvez não seria a lamentação de um arcanjo de Deus, principalmente em Salmo 91, quando ele narra, e eis que ele dá ordem aos seus anjos. Talvez não seria ele ali um arcanjo recebendo ordem, ou poderia ser ali, quem sabe, um daqueles que habitavam na morada abaixo das asas de Jeová. Então ele deixa claro que Deus tem asas, que as pessoas começaram a deturpar colocando asas de pássaros, de penas, né? Ele coloca penas para dar uma, digamos, acobertada, mas é a asa do dragão. E alguns dragões, algumas mitologias dizem até terem penas. Que interessante, não? Então percebe que Salmos é uma recuperação de memória. É quando você estivesse lembrando, poxa, eu morava em Uberlândia, minha mãe fazia aquele bolo gostoso, quentinho, com chá de canela, e nos domingos a gente ia passear, e a gente ia para a beira do rio, lá meus pais, nós festejávamos, ia nossos parentes, e eu me lembro que naquele dia estava eu junto com os meus irmãos, e glorioso, maravilhoso foi aquele dia de tanto prazer, de tantas coisas maravilhosas, porque realmente, né, minha mãe era uma excelente cozinheira e uma excelente mãe, mas o meu pai, naquele dia, eu me lembro, nós estávamos indo para aquele lugar maravilhoso e o meu pai ajudou uma pessoa e, sabe, é esse tipo de, digamos, desabafo.
mostrando a Deus que ele lembrava e sabia da bondade e a glória de Jeová para com os filhos de Órão, na qual ele fazia parte. Então, Salmos, ele é um desabafo, porque Deus rejeitou Davi pela violação às regras de Jeová, que vocês vão entender ainda nesta série perfeitamente sobre as regras de Jeová. Calma, temos muitas coisas para falar nesta série. E Davi foi pai de Salomão, rei Salomão, um dos maiores ocultistas que eu já fiz vídeo sobre ele, que Salomão, ele aprendeu as técnicas draconianas com Davi, mas Davi se Davi fosse um arcanjo, os arcanjos têm poder, digamos, de aprisionar qualquer tipo de ser da dimensão do espelho ou persuadi-lo. Então poderíamos talvez desconfiar muito que Davi poderia ser um arcanjo e ensinou ensinamentos e técnicas de arcanjos, pois ele tinha já o seu véu, digamos, bem retirado, e pode ter ensinado técnicas de arcanjos para seu filho Salomão, que desvirtuou-se e começou a torturar os seres da dimensão do espelho, a brincar com as técnicas de arcanjos e aprisioná-los, e aproveitou para que, digamos, com esses conhecimentos, ele pudesse fazer esses seres, torturando-os, fazer a sua vontade e fazer certos favores. E Salomão, digamos, ali é o pai das sociedades secretas, ou aquele que a trouxe de forma mais clara, pois sociedades secretas existem desde o início do mundo, digamos assim. Mas ele deu, digamos, um status oficial a essa prática, que chamamos muito também de ocultismo. E daí Salomão praticamente abriu as portas da terra, as portas dos espelhos, ensinando de modo, digamos, por tabela, né? Não direta, mas de forma indireta, os seres da dimensão a atravessarem os espelhos e de como fazer e acessar aqui a terra holográfica, tendo abertura total, pois antigamente eles vinham sorrateiramente com muita dificuldade, mas Salomão facilitou muito a entrada deles aqui de forma gigantesca, vindo a trazer este mundo em estado de miséria total. E a total estado de o quê? De miséria da humanidade. Vamos abordar muitas coisas ainda. Então vocês percebem que, digamos, o passaporte oficial para que os seres da dimensão do espelho pudessem, digamos, frequentar à vontade, foi Salomão quem os trouxeram. Salomão, de tanto usar o seu espelho negro, de tanto trazê-los, por si só os seres ficaram craques em vir e começaram a invadir a terra de forma totalmente, digamos, discriminada. E ali uma grande maldição cobriria dali em diante a humanidade toda, pois as sociedades secretas ali se tornariam como um câncer que se espalha. Então podemos então dizer que talvez Davi foi um arcanjo e ensinou técnicas de arcanjos para seu filho Salomão, que foi a forra com tanto conhecimentos e doutrinas que não pertenciam aos homens e somente a arcanjos, e por talvez Davi ter sido um arcanjo, ele tinha esses conhecimentos de forma particular dentro dele.
Isso aqui demonstra para vocês o quão precisamos ser sábios em fazer uma leitura precisa, longe de religiosidade, e entender que este livro, sim, fala muitas verdades, mas muitas coisas foram deturpadas, palavras foram colocadas na boca de Deus, de profetas, discursos, mas tem muitas coisas aqui que são puras e genuínas. Prepare para quando chegar o dia do nosso curso bíblico, que eu vou trazer para vocês. E vamos olhar tudo. Mas o meu curso bíblico, gratuito, com muito amor, não resume só a Bíblia. Vou também abranger Vou abranger os livros apócrifos, que são aqueles que não entraram como livros oficiais, porque as sociedades secretas disseram, não, deixa só os que nós vamos usar para manipular. Eu não vou colocar no curso bíblico Enoque, o livro de Enoque, que é o livro mais, digamos, claro sobre os seres do espaço, em visita, sobre Jeová. Enoque foi um dos grandes, maiores entre Jeová, tanto que Jeová o resgatou em vida. Mas é porque logo, ainda muito próximo agora, eu irei fazer a série Enoque. E aí vou trazer Enoque dentro do que? Do despertar de consciência cósmica. Vou falar sobre os gigantes, sobre os anjos caídos, tudo que está no livro de Enoque. Então, por isso, ele não vai entrar, o livro de Enoque, no meu curso bíblico, né? Porque, na realidade, eu vou abordá-lo muito antes disso, tá certo? Mas vocês viram aí que interessante, né? A abertura consciencial, como existem grandes pérolas ainda na Bíblia. Mas eu quero falar para vocês agora sobre... Vamos encerrar o evento do primeiro vídeo, da batalha entre Deus Jeová e o Deus Povo Cthulhu, e vamos dar sequência à narrativa. Vamos lá. Após os arcanjos terem destruído aquele Deus nefasto e imundo, eles viram que aquele mundo tão primitivo, aquele mundo tão atrasado, não era um bom lugar para se estar. Mediante o castelo de Jeová, ele era em cima do monte. Ele era em cima de um grande monte erguido por Jeová. E ali era a sua fortaleza, mas a sua fortaleza ela era exposta ao cosmos, ao universo. Por que ela ficava em cima do monte? Porque o monte se distanciava da superfície. Ele estava ao alto, justamente para que aqueles que tentassem ir tivessem muita dificuldade. Mas ela estava vulnerável ao espaço, ao universo. E aí eles viram que ali não era bom. Porque na realidade, o Deus Povo, o Deus Povo, era simplesmente um cidadão de uma raça de seres que ficam vagando como parasitas pelo espaço externo. Espaço esse que é fora da galáxia. Eles ficam na borda, adentrando a galáxia para tentar ali persuadir planetas primitivos e raças primitivas. Então eles perceberam que ali eles não tinham mais, digamos, a assessoria de Orion. Orion tinha levado o grande cristal, né, o cristal de energia eterna que Jeová trouxe, mas que pertencia aos seus pais, os Yadins. E aí o que acontecia? Eles precisavam, depois dessa demonstração de perigo, pois eles estavam sozinhos, eles estavam perdendo energia, eles estavam, digamos, como uma vela vai apagando, eles assim... A glória deles, a energia deles estavam, com o passar do tempo e da distância de Orion, se drenando automaticamente pelos simples fatos deles existirem ou viver. E então eles lá ainda, tendo destruído aqueles povos, né, que se assemelhavam ao que chamamos de orcs, dentro das mitologias e das histórias medievais, aí dos filmes, dos livros, e eles terem amaldiçoado aquela raça humana
digamos, a primeira, transformando todos em porcos, animais porcos, para serem devorados pelos seres da terra original, aqueles que se alimentassem deles, poderiam se alimentar, ou para serem tratados como bichos de estimações, animais. Mas vocês sabiam que os porcos têm consciência? Eles têm consciência de humano. Imagina você sendo humano, você sendo amaldiçoado, virando um porco, você não contém mais o dom da palavra, você não tem a dicção, você não tem a mobilidade, mas você é humano. Imagina você aí que me assiste virando um porco. Você vai tentar falar, você vê que o porco ele sofre. Ele quer expressar. Já olhou dentro do olho de um porco? Ele chora também. O porco ele fala com você como, olha o meu olhar. Ele fala da mesma maneira. Se você olhar no olho de um porco, você sente o mal-estar que ele está olhando para dentro de você. É como se ele conversasse com você. Os porcos são dos poucos animais que sentem atração física pelas mulheres. Atração de desejo de cunho íntimo. Os porcos são aqueles que desejam mulheres. Eles desejam as mulheres humanas. Eles têm a libido que um homem tem. Até as fêmeas. Eles são humanos, só que não podem mais falar. Não podem se mover, não podem se impor. Eles não podem mais se expressar. Mas eles têm a consciência de um humano normal. Porém, eles estão presos. É como se você viesse a se tornar um porco. Mas sem se tornar na mentalidade um animal. Você é você aqui, você sabe falar idiomas, você tem faculdade, você é uma pessoa culta, aí de repente você vira um porco. E aí, meus amigos, você não consegue mais expressar. Mas é você. A sua consciência é a mesma, você é a mesma pessoa, mas é você. Os porcos só não tomariam o mundo porque são porcos, porque têm a mesma linha de raciocínio que nós, mas porém estão em um corpo limitado de comunicação e também de mobilidade, feito propositalmente por Jeová. Tanto que os porcos, os tatuadores, quando estão começando a prática, estudo, eles tatuam na pele do porco, porque é semelhante à pele do homem. Os órgãos do porco, eles são praticamente, servem para transplantes aos corpos dos humanos. Porque na realidade os porcos foram aqueles antigos e primeiros humanos que ficaram do lado dos orques, dos seres da dimensão do espelho, como do Bodão, dos elfos, dos minotauros, dos centauros e de todos aqueles seres daquele mundo nefasto e imundo. E esses humanos também subiram ao grande monte para tentar afrontar a Jeová, associando-se para destruir os filhos de Órem. Por isso Jeová disse: vocês serão amaldiçoados e se tornarão porcos. E Jeová disse: os meus filhos jamais se alimentarão desta carne amaldiçoada. Porque os porcos, na realidade, são humanos, em estado de involução biológica, não mental. Não mental. Não é mental, é involução biológica. Porque não conseguem falar, eles são modificados, o seu corpo, numa forma onde eles estão aprisionados, mas possuem consciência como de qualquer humano. E Jeová os amaldiçoou. E os guerreiros de Jeová destruíram os orques. E os outros mais fracos, Jeová disse: pouparei. Quem sabe um dia vocês aprendam a evoluir. Não vou pôr fim a este mundo.
as raças deste mundo, porque vocês são filhos deste mesmo universo em que eu sou filho também. E aos reptilianos primitivos, Jeová disse: vocês também têm esperança de um dia se reencontrarem com o universo, porém o estado de vocês é miserável. E o grande conselho entre os filhos de Órion e Jeová e os arcanjos é que deveriam construir um novo mundo. Um novo mundo diferente, com outras características, um mundo totalmente, completamente diferente de tudo aquilo que existia ali. Mas como eles estavam naquela borda galáctica, eles precisavam usar uma codificação de existência, uma codificação de existência daquele mundo para espelhar, para poder manter um mundo ali, digamos, existencial, mas um mundo feito de cristal. Mas o cristal numa consistência que chamamos uma cristalização, que você chamará de holografia, na visão cósmica, não tridimensional, porque senão você vai achar que é aquela holografia, tipo a holografia que temos aí do Star Wars, né? Você passa a mão, se é uma luz. Não, é uma holografia de cristal, cristalizada. Jeová pede a Miguel para que Miguel procure os planetas, pelas quais já foram muito auxiliados por Órion. E Jeová, sempre como um grandioso ser, ele, de uma certa forma, ali era o que? Muito respeitado e venerado. Miguel toma um grande número de hostes de dracos e reptilianos e parte para os planetas nas quais Jeová tinha certeza absoluta que, pelo seu estado de diplomacia e de comunicação e de auxílio a esses mundos, quando eles precisassem, eles iriam ser atendidos. E Jeová fala: Miguel, ajunte, reúna um número máximo de cristais para que nós possamos começar o projeto para um novo mundo, onde nós estaremos habitando em segurança e possamos ter um projeto de autossustentação ou sustentabilidade para os nossos seres cósmicos, pois nós iremos perecer se nós não fizermos isso. Pereceremos pelos inimigos do espaço externo, conforme venhamos a enfraquecer, ou iremos perecer justamente por estarmos enfraquecendo. E Miguel parte imediatamente a estes planetas, a estes sistemas, e eles doam muito cristal. Lembra de eu dizer para vocês, né? Algumas pessoas podem ficar assim, mas você disse que a Terra era um planeta, digamos, de terraformação, pedaços de outros mundos. Lembram ou não lembram? Eu sei que vocês estavam preparando essa pergunta. Pô Marcelo, mas como assim o mundo aquático de cristal que se cristalizou e Deus fez este mundo? Mas você disse que eram pedaços de outros mundos mais antigos. Pedaços de cristais. Então Miguel foi em mundos cristais e pediu ajuda. E estes mundos retiravam os pedaços de si mesmo, cortando, digamos, literalmente da própria carne e doando para vocês, Miguel. Para Jeová. E Miguel reunia parte de um mundo cristal, parte de um outro mundo cristal, parte de um mundo que já estava cristalizando, se tornando mais cristal, e ele foi recebendo doações de seres que tinham grande respeito e admiração pelo ser Jeová. E Miguel, o que ele faz? Miguel, ele volta. Mas isso levou-se muito tempo mesmo, no tempo cósmico galáctico. E nisso, Jeová estava na fortaleza com os arcanjos e guerreiros habitando na terra original, mas lá no alto do monte, aonde se tornou proibido. Descascando meu lábio. Aonde se tornou proibido a eles irem ao alto do monte. Então os seres da terra original sabiam que eram proibidos irem ao monte. E muitos deles temiam tanto Jeová pelo que eles viram acontecer, que muitos não olhavam nem para o monte.
Eles ignoravam aquele monte, e ali estavam, digamos, os filhos de Órão com seu amado pai. Mas eles estavam com os dias contados se algo não fosse feito. E passado-se o tempo que foi necessário, eis que volta Miguel, o arcanjo, com um mar de cristais. E era possível ver Miguel em cima deles, vindo, e todos os filhos de Órão como uma plataforma de cristal. Imagina-se uma grande plataforma gigantesca que você não conseguisse enxergar direito de tão grande, e você visse aqueles homens lá, Miguel ao centro e todos os outros vindo como que surfando no espaço, aquela plataforma, né? Aquela plataforma vindo e eles todos em cima e trazendo aquela coisa gigantesca de cristal. E Miguel diz: Pai, aqui está a obra-prima para o nosso mundo. E Deus diz, Jeová disse: façamos a criação do mundo na qual nós iremos criar. Mas está aqui na Bíblia também. Sim, essa parte. Lembra sobre o livro que eu disse para vocês de Salmos? E assim, quando eles começam o projeto, está aqui. Eu quero ler para vocês o que é real. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O mar, água, cristal. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o cristal líquido. Pois Jeová havia preparado os cristais para eles virarem água. Água é cristal líquido. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã e o primeiro dia. Passaram-se, para vocês terem uma ideia, 1000 anos nosso. Um dia, digamos, do tempo cósmico é equivalente a 1000 anos que se passa aqui. Marcelo, quanto é um dia? Um dia no tempo cósmico, do cosmos. 1000 anos na Terra. Eu não estou falando de tempo astral, que é aquela contazinha que vocês me ajudaram. Estou falando de algo a mais. O tempo do universo. E depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Transmutação do cristal. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, as árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. E por aí vai Deus criando todo o mundo na qual nós conhecemos como holográfico. Ali eles criaram o planetoide na qual eles habitam, que é um planetoide de cristal. Ali eles criaram o que chamamos
da zona de proteção, o escudo energético, criaram o que chamamos a zona de salões ou galpões intraterrenos, criaram a terceira dimensão. Criaram então a dimensão intermediária e criaram por final a quarta dimensão, o mundo espiritual. Mas tudo isso eles foram fazendo numa autêntica obra de engenharia cósmica, pois Jeová ele era acostumado a criar mundos, ele era acostumado a criar estrelas, sistemas, ele era o engenheiro, o construtor cósmico perfeito, ele era um Elohim, criador de vida no universo. Pertencente a Orion, que Orion ali, ela fazia o quê? Criava mundos, sob a autorização ou a honra e o privilégio do universo. E ao sétimo dia, pois Orion trabalha somente com 2 casas de números, 7 e 12. Se Orion fizer algo, tem que estar casado cosmicamente dentro da matemática deles com 7 ou 12. 7 ou 12 são números sagrados no universo. E aí, no sétimo dia, depois de 7.000 anos nosso, 7.000 anos que nós entendemos por linha de tempo na 3D, depois de 7.000 anos nossos, a Terra, ou esse conjunto arquitetônico do grande arquiteto do universo, para nós, Jeová, estava finalizado. Estava pronto a morada deles, dos filhos de Orion, dentro do planetoide de cristal. E ali tinham faixas dimensionais e Jeová fez a mudança. Jeová destruiu aquele monte com aquele antigo castelo, na qual foi sua morada e sua fortaleza, e a morada dos filhos de Orion. Jeová destruiu aquele monte num imenso terremoto e eles se transportaram para dentro do planetoide. O planetoide é um planeta de cristal autêntico, ele não é holográfico. Mas toda holografia vem de uma máquina que veio de Orion. Máquina essa operada e guardada por seres. Porque se no caso, por alguma aventura, os mundos holográficos, terceira dimensão, dimensão intermediária e o plano astral viessem a serem dizimados, destruídos ou desmanchados holograficamente, o planetoide de cristal estaria intacto, pois ele não faz parte de holografia. Ele é um autêntico mundo planetoide de cristal. E depois eu vou falar ainda nesta série quando eles tiveram que separar, dividir este engenhoso plano em 2 partes, que são as 2 terras. Ainda virá muita informação quando eles tiveram que modificar o projeto e separar o mundo, que era infinitamente maior do que vocês imaginam, e eles se resguardaram o seu planetoide justamente onde estamos. Muita informação virá, pois de um mundo holográfico se tornou 2, e aquela frase que mudaram somente o autor, porque quem disse essa frase, e eis que na casa do meu pai há várias moradas. Essa é uma das frases modificadas pela sociedade secreta. Sabe quando você pega a autoria de uma frase, pega a frase de um e põe na boca de outro? Dentro da manipulação. E eis que na casa do meu pai existe várias moradas, há várias moradas, que na realidade, se pudéssemos consertar isso, diríamos: e eis que na casa de Todo-Poderoso Jeová existe várias moradas. Esse seria o termo correto. Eis que na casa do Todo-Poderoso Jeová, ou eis que na casa de Jeová
a várias moradas. Mas aquele conselho, seguido, digamos, por propósitos de sociedades secretas, modificaram muitas falas. Tudo para a manipulação mental dos humanos. Pois bem, estava criado então aquele mundo holográfico com o mundo cristal dentro, guardado. Eles não estavam mais expostos ao universo, ao espaço. Eles estavam extremamente guardados numa fortaleza de cristal. E com faixas dimensionais poderosíssimas que para atravessar é como se fossem escudos. Eis que o mundo está o quê? Pronto. Depois de, para o seu entendimento aqui, a casa 7, 7 dias, número de poder de Órion, depois de 7 dias do tempo do universo, para o seu entendimento da terceira dimensão, depois de 7.000 anos construindo, estava pronto. Tudo. Mas precisavam criar um plano para que eles pudessem se autossustentar. Como será este plano? Manipular? Levar o sofrimento aos homens? Fazer os homens sofrerem instabilidade? Ou os homens deveriam louvar a Jeová, pois aquela prova que havia acontecido naquela grande guerra provou que o louvor e a obediência a Deus gerava grande poder e energia. Qual vocês acham que Jeová, sendo Deus de amor, escolheu para o princípio do mundo? No próximo vídeo nós vamos abordar a concepção da vida, a criação, como tudo aconteceu. Aí virá os Eus maiores, os fragmentos dos Eus superiores, e aí uma conexão cósmica maior atuando, e os filhos de Órion trabalhando arduamente para, junto do seu Deus e Pai, se manterem, digamos, em estado de existência com o universo. Pare, pense, reflita e analise. O estado de neutralidade te liberta, te leva de volta para casa, te manda embora para o universo, sem peso na consciência e qualquer tipo de sentimento de violação, mas você vai feliz e vai em paz para casa. E vai abençoado. Temos muito ainda o que falar nesta série, que está só começando. Humildemente agradeço a todos vocês, meus irmãos, filhos de Órion, e muitas vezes quando vocês diziam, não entendo por que o Marcelo nos agradece por ouvi-lo, sendo que somos nós que devemos agradecê-lo. E eu sempre disse, sempre desde 2016, se vocês soubessem quem vocês realmente são, lembram? Se vocês soubessem quem realmente vocês são, eu sei quem vocês são, vocês seriam os seres mais felizes do mundo. Vocês são maravilhosos, fantásticos. Vocês são gloriosos. Eu me cansei de dizer isso. Se vocês soubessem quem realmente vocês são, eu conheço vocês. Vocês seriam as pessoas mais felizes. Não existiria tristeza, depressão em vocês. Seriam pessoas felizes e agradecidas ao universo. Eu sempre soube quem são vocês. Por isso eu sempre disse, se vocês soubessem quem vocês realmente são. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Que o universo e o cosmos os abençoe. E continuemos a nossa saga na série Miguel, Michael, Micael, o arcanjo. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.